Graça e paz, irmãos, estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da passagem de Josué, onde Josué dedica a sua família ao Senhor, que está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Não é? E estamos entrando aí no mês da família, né? Já entramos porque já é o mês de maio. E como é importante a gente entender que nossa família é projeto de Deus e é projeto de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Não é projeto de Deus para que a nossa família viva espalhada, para que a nossa família não viva consagrada, não viva segundo a vontade de Deus. É muito importante que a gente saiba que Deus tem bênçãos para as famílias, não é? E trabalhando então o tema, não é? Que é família saudável em um mundo doente, temos como divisa esse texto, não é? De Josué 24:15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados ou vossos pais, em algumas outras versões, serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, então, ele chama o povo, não é? E confronta o povo dizendo: olha, vocês estão vivendo numa terra, mas precisamos crer no nosso Deus. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, e não só a nossa vida, mas a nossa família. Hoje nós vivemos dias difíceis, onde vivemos uma sociedade bastante confusa, e muito disso acontece em função da deterioração da família, né, do conceito familiar. Não é? As crianças já não são mais criadas, não é? Entendendo que elas vão fazer parte de uma sociedade e que, se elas forem criadas de forma saudável, então teremos uma sociedade saudável. Quando falamos de saúde, nós falamos de saúde espiritual. Nós estamos falando de um homem temente a Deus que consagra a sua casa, a sua família ao Senhor. Como seria bom se todas as famílias da terra consagrassem a sua família ao Senhor? Que sociedade nós teríamos? Possivelmente teríamos uma sociedade abençoada, uma sociedade onde todos teriam a sua vontade, o seu coração voltados para o Senhor Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. Josué, então, ele consagra a sua família, não é? Ele separa a sua família, ele dedica a sua família ao Senhor, dizendo: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, em detrimento daquilo que a maior parte do mundo fazia naquela época, servindo a outros deuses, deuses dos amorreus. Não é? E é preciso entender que em alguns textos, quando se trata de amorreus, se fala de todos os povos pagãos, ou seja, esses povos pagãos, cada um tinha o seu Deus, sua crença, os seus valores. Josué, então, ele santifica a sua família, né? Retira a sua família desse ambiente, mas ele não sai do mundo, ele está no mundo, ele vai permanecer no mundo. Mas o que ele está dizendo é: eu vou viver pelos valores, né? Pela vontade de Deus, a minha família vai viver pela vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo dos valores e não dos valores do mundo. Também precisamos entender quão importante é a família para Deus, não é? Muitas vezes a gente não tem a noção da importância da família para Deus. Primeiro, a família não foi criada no coração do homem. A família foi criada no coração de Deus. Deus, ele realiza o primeiro casamento da história em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando ele entende que não era bom que o homem estivesse só. E ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora. E diz a esse homem e essa mulher que eles deviam se multiplicar e encher a terra. Ou seja, ali ele celebra o primeiro casamento da história da humanidade. Aquela mulher e aquele homem seriam os pais da humanidade. É claro,
houve a entrada do pecado, né? Toda a humanidade caiu, mas Deus celebrou aquele casamento. Se o homem e a mulher tivessem se mantido dentro da vontade de Deus, em obediência a Deus, então nós teríamos um mundo saudável, sadio. Um mundo que entenderia que existe um Deus vivo e verdadeiro e não existe outro. O adoraria, clamaria a Ele e Ele ouviria. Um mundo que não enveredaria pelo pecado, mas pela graça, pelo amor. Tudo aquilo que Deus representa. Justiça. Amados, como seria bom se toda a humanidade não tivesse caído no pecado do Éden. Mas, já falei a respeito de Gênesis capítulo 2, versículo 18, mas também há um outro momento da história que nos chama muito a atenção, o quão é importante a família para Deus. No Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos ali as bodas de Caná. É o primeiro milagre de Jesus. Jesus está participando de um casamento. E havia acabado o vinho. Jesus então vai transformar a água em vinho. E nós sabemos que o vinho é símbolo de alegria. Sabemos também que naquela época o casamento ele era feito pela família do noivo. Não era como é hoje pela família da noiva. E era uma vergonha se não tivesse alimento, se não tivesse a bebida, né, durante os dias do casamento. Ou seja, seria motivo de tristeza aquele casamento. Mas porque Jesus estava lá, aquele casamento vai ser motivo de alegria. Há uma mensagem muito interessante quando, no primeiro milagre de Jesus, quando ele faz parte de um casamento. Ele está dizendo que ele quer fazer parte da minha família, da sua família. E que, ainda que venham momentos de tristeza, esses momentos de tristeza serão transformados em momentos de alegria. A ênfase dada à família na Bíblia é muito grande. Tamanha a importância da família para Deus. Uma família em Cristo é uma família que vive debaixo das bênçãos, das diretrizes, da proteção do Senhor. E nós vamos ver isso hoje aqui nessa mensagem. Precisamos entender que se a nossa sociedade fosse formada de famílias tementes a Deus, viveríamos num mundo muito diferente, num mundo onde o amor transbordaria. Olharíamos para o próximo e desejaríamos para ele aquilo que desejamos para nós. Precisamos pensar muito nisso. Quando Josué consagra a sua família, dedica a sua família ao Senhor, ele separa a sua família das práticas do mundo. Ele diz, olha, a minha família é consagrada a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família somos dedicados ao Senhor, então nós não vamos viver pelos preceitos, pelo modelo do mundo, nós viveremos de acordo com a vontade do nosso Deus, pelo modelo do céu, pelo modelo de Deus, pelo aquilo que Deus tem para nós. Você que está assistindo esse vídeo agora, você já dedicou a sua família ao Senhor? Já consagrou a sua família ao Senhor? Já convidou Jesus para entrar na sua família, fazer morada na sua família, reinar na sua família? Eu acabei de dizer que um casamento ele ia ser motivo de chacota, de zombaria, de tristeza, mas porque Jesus estava lá, ele se transformou num momento de alegria. Jesus pode trazer de volta a alegria para o seu casamento. A sua família é importante para o Senhor. Todas as famílias da terra são importantes para Deus. Mas como falamos de padrão, eu gostaria de convidar você a abrir seu livro na carta aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Abra sua Bíblia então, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, para que a gente possa meditar. Diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, amados, o apóstolo Paulo ele está rogando pelas misericórdias de Deus para que os homens ou as famílias sejam sacrifícios vivos, fazendo uma referência de que agora o sacrifício aceitável a Deus não é mais o sacrifício de animais. O sacrifício final foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas Deus continua aceitando um sacrifício. É quando o homem consagra a sua vida a Deus. É quando ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Quando ele faz do Senhor o Senhor da sua vida. Ou seja, quem ocupa o trono da minha vida, da sua vida, é o Senhor Jesus. O trono da sua família, o trono da sua casa. Quando nós fazemos isso, esse é o sacrifício vivo, santo porque é separável e que agrada a Deus. Quando Josué separa a família dele, ele não mata animais, ele não faz isso, apesar de que naquela época, no Antigo Testamento, o sacrifício era através de animais. Mas lá no Antigo Testamento ele já toma uma atitude de que somente no Novo Testamento nós vamos compreender claramente. Por causa do sacrifício de Jesus, foi o sacrifício final. Não há mais sacrifício de animais. Mas lá quando Josué toma a atitude de consagrar, de dedicar a família dele, de separar a família dele, isso agrada a Deus. Essa é a atitude que nós devemos ter com a nossa família. De santificá-la, de separá-la ao Senhor. Dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu não vou viver pelo padrão do mundo, eu vou viver pelo padrão do reino. Não importa como o mundo vive, ainda que eu esteja no mundo, eu vou viver segundo um cidadão do céu, segundo um cidadão do alto. A minha família será uma família pertencente ao reino de Deus, e nós vamos viver segundo esse padrão. Separar e santificar a sua família, amado, é colocar a sua família nas mãos do Senhor. É consagrá-la, dizendo, Senhor, reina na minha casa, reina na minha família, reina sobre a vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, Senhor, a minha casa, ela pertence a Ti. E o apóstolo Paulo, ele roga então, e ele diz que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício. E ele não está dizendo para você que devemos sacrificar a nossa vida, no sentido de tirar a nossa vida, mas de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. De entregar no altar do Senhor a nossa casa, a nossa família. Quando nós, amados, fazemos isso, esse é o nosso culto racional, o nosso culto lógico. Precisamos, amados, entender que existem bênçãos para as famílias, mas a maior bênção para a minha família e para a sua família é Jesus Cristo fazendo parte dela, reinando sobre ela, sendo o Senhor da nossa casa, da nossa família, o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos livra do mal, que nos abençoa, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa providência, o Deus que reina na minha vida e na vida da minha esposa. Eu não tenho que ser para minha esposa o marido que ela deseja, e nem ela tem que ser para mim a esposa que eu desejo. Nós devemos ser marido e esposa que o Senhor quer que sejamos, porque vivemos para a glória do nome dEle, porque a minha família vive para a glória do nome dEle, e a sua família vive para a glória do nome dEle. Consagrar a família, separar, dedicar a família, é dizer para cada membro, você tem que ser aquilo que o Senhor espera que você seja. Não é o que o papai deseja, não é o que a mamãe deseja, filho, mas é aquilo que o Senhor espera que você seja. Vivemos para a glória de Deus, enquanto família consagrada ao Senhor, dentro de casa e fora de casa. E isso faz de nós pessoas que testemunham a presença de Cristo no nosso meio. Que olhem para a minha família e para a sua família e entendam que a nossa família é diferente da família do mundo.
Deus abençoa as famílias e a sua casa será ricamente abençoada em nome de Jesus. A minha casa será ricamente abençoada em nome de Jesus. Mas nós precisamos consagrar a nossa família. À medida em que Jesus entra, Ele começa a tratar a nossa família. E nós nos tornamos uma família saudável em Cristo. Viveremos num mundo doente, é verdade, porque o mundo está sem Cristo. Mas seremos sal da terra e luz no mundo, não só individualmente, mas como família. Que Deus possa nos usar no meio desse mundo doente, para que outros possam encontrar cura, assim como nós encontramos a cura. Porque para curar o mundo, só Cristo, amados, só Cristo. O homem, ele tenta satisfazer ou preencher um vazio que há dentro dele. Um vazio infinito, com coisas materiais, com bens, busca por riquezas, belas casas, bons carros. E eu volto a dizer, amados, não há problema nenhum em se trabalhar para ter coisas boas. Não há problema nenhum. O grande problema está em essas coisas ocuparem o trono da tua vida. Porque quem deve sentar no trono da tua vida é Jesus Cristo. Mas não há problema nenhum em você querer ter coisas boas. Mas isso não pode preencher o espaço que há dentro de você, o vazio que há dentro de você, e parece um vazio infinito. Mas somente um Deus eterno, um Deus que não tem princípio nem fim, pode preencher esse espaço dentro de você e pode te dar a paz que você precisa ter. Pode dar a paz à sua família, aos seus filhos, restaurar o seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, fazer da sua casa, da sua família, uma família saudável espiritualmente. Fazer da sua família um instrumento de Deus nesse mundo doente. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas 13, 14. Nós vamos entender a partir de agora o que desfruta essa família que está em Cristo, essa família consagrada ao Senhor. Né? O que vem sobre ela pelo fato dela abrir mão de viver como os outros vivem, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão de rejeitar as práticas do mundo, de rejeitar ainda que as outras famílias vivam desse jeito, para viver segundo as práticas, os valores do reino. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 13, 14. Veja, esse texto ele fala a respeito da Arca de Deus, que ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o texto diz, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que eles possuíam. Quando você consagra a sua família ao Senhor, quando você entrega a sua família ao Senhor, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família. As comportas do céu se abrem e bênçãos sem medidas são derramadas sobre a casa daqueles que se colocam debaixo da vontade de Deus em obediência. Aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus e não segundo o modelo do mundo. O mundo o tempo inteiro fica tentando nos fazer viver segundo o seu modelo. Mas o apóstolo Paulo diz para nós, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Nós não precisamos e não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Como família, nós devemos viver como famílias do reino, famílias consagradas, dedicadas ao Senhor. Porque vivendo assim, nós agradamos a Deus. E o Senhor, que se agrada de nós, nos abençoa. Ele passa a fazer parte da nossa, ou melhor, nossa família passa a fazer parte da família do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da Arca de Deus. Ou seja, porque Deus estava presente nessa família, porque a presença de Deus estava lá,
essa família era uma família abençoada. Quando eu consagro a minha família, eu coloco a minha família debaixo do altar, ou debaixo da vontade de Deus. Ainda que eu viva no mundo, eu rejeite as práticas do mundo. Quando eu consagro a minha família, quando eu dedico a minha família, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a minha casa. Mas será que são só bênçãos de Deus? Será que estamos em busca das bênçãos? Não é isso. Estamos em busca da presença de Deus no nosso meio, para que Ele trate, cuide da nossa família, para que Ele realize o seu desejo na nossa família. Tudo que nós queremos é servir ao Senhor e devemos querer servir ao Senhor todos os dias. Mas, amados, Deus Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele tem prazer em abençoar. Qual é o pai que não se agrada de um filho obediente? Qual é o pai que não se agrada de dar presente a um filho que lhe obedece? Guardadas as devidas proporções, porque Deus é Deus, e um pai humano não pode ser nunca comparado a Deus. Mas Deus também se agrada de abençoar os seus filhos. Deus também se agrada de presentear os seus filhos. Mas podemos desfrutar de outra coisa, além da bênção. Podemos desfrutar da proteção de Deus. Porque quando consagramos a nossa família ao Senhor, então Deus Ele protege a sua família, e nós passamos a fazer parte da família do Senhor. Veja, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Veja o que Satanás vai dizer a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Nós sabemos, Jó era um homem temente a Deus, um servo do Senhor. E o Senhor protegia Jó, sua família e tudo o que ele possuía. Podemos, amados, desfrutar das bênçãos, da proteção de Deus, consagrando a nossa família a Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. O mundo, amados, realmente está doente. Mas nós fomos chamados como família em Cristo, família tratada por Cristo, curada por Cristo. Não para que a gente adoeça com o mundo, mas para que o mundo encontre cura naquele que nos curou. Nós somos esse instrumento de cura que Deus usa para alcançar vidas doentes, famílias doentes, mas que certamente encontrando com o Senhor podem ser curadas. Curadas dos seus sofrimentos, curadas de um caminho de morte, porque Satanás tem aprisionado as famílias, tem destruído as famílias, tem tentado desconstruir algo que ele não criou. A família foi criada por Deus e não por Satanás e não por homens, mas criada por Deus. Deus estabeleceu como deveria de ser a família. Mas Satanás tem agido no meio do povo, do mundo, tentando estimular as pessoas a viverem de outras formas, afastadas da vontade de Deus. Mas a cura, amados, a cura para as famílias doentes, e essa cura vem do alto, não vem de homens. Veja, também podemos desfrutar, amados, da provisão de Deus. Gênesis, capítulo 45, versículo 18, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: retornem para cá, trazendo seu pai, suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Nós estamos falando de José. José que chegou como escravo no Egito e se tornou governador do Egito. Agora, a família de José vai desfrutar da fartura do Egito, porque a mão de Deus estava sobre a vida de José. E agora a mão de Deus está sobre a família de José. Amados, a provisão de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua família. Todos os dias, amados, agradeça a Deus, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da família, das famílias da IBMR. Creia nisso, que o Senhor cuida da sua família, meu irmão. Consagre, se você ainda não consagrou, consagre ao Senhor a sua família, consagre ao Senhor a sua casa, o seu marido, os seus filhos, consagre ao Senhor. E deixa o Senhor
agir, deixa o Senhor tratar, cuidar, deixa o Senhor realizar como Ele deseja, fazer como Ele quer. Ele quem sabe o que é melhor para a sua família, mas certamente Ele tem coisas maravilhosas para a sua família. Ele tem bênçãos. Ele quer proteger a sua família, quer prover para a sua casa. Mas eu não poderia finalizar esse vídeo, amados, sem falar de salvação. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E nós vamos ver um carcereiro. Amados, o que é dito a esse carcereiro é: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O carcereiro achava que todos tinham fugido. Depois ele viu que eles não tinham fugido. E ali é anunciada as maravilhas do reino para este homem, ele acredita. E a palavra para ele é: creia. Creia, se você crê no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. A salvação, amados, é para as famílias também. Ore pelos seus, consagre os seus e creia no Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor está trabalhando no coração daquele que na sua família ainda não aceitou Jesus, mas em nome de Jesus ele vai aceitar, para a glória do nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amado. Queria que você abrisse sua Bíblia ainda, agora no livro de Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23, e nós continuamos falando sobre salvação. Veja o que diz o livro de Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da Raabe, ou da prostituta, e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel, e depois incendiaram a cidade. Porque Raabe creu, toda a família de Raabe foi salva. Porque o carcereiro creu, toda a família do carcereiro foi salva. Amados, a promessa não é só para nós, a promessa é para todos quantos crerem. Nós precisamos consagrar a nossa família. E para terminar, amados, nós temos o livro de o livro de Gênesis, falando sobre Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, as mulheres de seus filhos. Noé também teve toda a sua família salva porque creu. Amados, consagrar a nossa família ao Senhor é receber de Deus bênçãos, proteção, provisão, e crer que Deus, segundo a sua boa vontade, salvará os nossos. É claro que esses nossos precisam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, amados, oremos por eles, para que Deus possa tocar em seus corações e fazer a obra. Que essa palavra, amados, possa ficar no seu coração. Realmente o mundo está doente, mas Deus tem levantado pessoas e famílias saudáveis, para que essas pessoas e famílias saudáveis sejam instrumentos na vida daqueles que ainda estão doentes, mas podem encontrar cura no Senhor Jesus Cristo. Dedique a sua família ao Senhor e creia que o Senhor tem operado na sua vida e vai operar na sua família, e toda a sua casa será salva no nome santo e poderoso de Jesus. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.